Boa noite, meus amados, povo de Deus. A mensagem que eu quero trazer para vocês essa noite, hoje é quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023, é sobre algo que aconteceu comigo hoje, mas que acredito que algumas pessoas que vão assistir esse vídeo já tenham passado por isso também. Foi algo um pouco chato, mas me veio na mente o alerta do discípulo Tiago, quando ele faz um alerta sobre o domínio da língua, a gente ter o domínio de nossas línguas. Se a gente consegue fazer isso, a gente perfeito é. Então, passei por uma situação hoje, na qual me veio esse capítulo de Tiago, no caso capítulo 3, certo? E corroborando o raciocínio, eu vou ler também um pouco do Salmos 42, que é um salmo também que eu gosto muito e também tem um pouco a ver com o que eu passei. Então, vamos lá. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas que se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocando entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podemos ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, podem uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então devemos ter cuidado com nossa língua, sobre o que falamos. Aqui ele fala que um varão que consegue controlar sua língua no falar é perfeito. Então muitas vezes a gente temos que ouvir mais e falar menos. Aí vamos ao Salmo 42. Por que o Salmo 42? Porque depois que eu me converti, eu tenho passado por algumas provações. Muitas delas, provações terrenas mesmo, de pessoas que eram próximas a mim. Alguns ainda são. Então vamos lá. Como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, eu tenho passado por algumas provações, coisas minhas mesmo, pessoais, que na qual muitas vezes, quando isso acontece, até pessoas próximas a mim às vezes chegam a duvidar, olham e perguntam: onde está o seu Deus? E eu sei que Ele anda comigo, que Ele está comigo sempre, porque minhas orações e em tudo que eu faço no meu dia a dia eu sinto a presença dele do meu lado. Então, não preciso provar nada para ninguém, eu já tenho Deus comigo, isso me basta, a sua graça me basta. Espero que tenham captado a mensagem, que Deus abençoe vocês, uma boa noite, fiquem com Deus.